Oi, gente, são muitos. Ai, que susto, Marina! Meu Deus do céu! Que coisa, né? Até o dia que eu infartar, né, guria? Ela se diverte com isso, Késia. Oi, gente! Vamos seguir então em mais um vídeo falando um pouquinho sobre limites? Talvez a gente ainda faça outros e se você tem ainda alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente vai procurar tirar as dúvidas. Se for preciso, a gente grava mais a esse respeito, porque realmente ele não cessa assim rapidamente. É bom lembrar que não existe uma receita pronta de bolo igual para todo mundo, igual em todas as circunstâncias, né? E às vezes os problemas já são profundos, a estrutura da família está complicada, ou a gente tem um transtorno de déficit de atenção, uma hiperatividade, um transtorno opositor desafiador, um autismo, tem outras coisas que podem estar dificultando o estabelecimento de limites e como as crianças estão em desenvolvimento, até que a gente estabelece o diagnóstico mesmo, ficamos um pouco perdidos nesse caso e a gente conversar, ter ajuda de profissionais, psicólogos, o seu pediatra, psicopedagogo e a família muito unida é indispensável para a gente conseguir um sucesso nessa fase da formação dos nossos pequenos. É muito importante a gente estabelecer o limite. Diga as regras da casa, determine, você como pai, você como adulto vai estabelecer, vai estar no comando disso. A hora do banho, a hora de dormir, a hora de comer, a hora de ir embora de um parquinho. É importante a gente estabelecer os limites. Quando eles estão fazendo alguma coisa que é bem legal, vale muito a pena a gente anunciar um pouquinho antes. Vou dar um exemplo. Imagina que você está no shopping, seu filho está brincando, está super gostoso e de repente a gente chega lá no parquinho e arranca a criança de lá dizendo que está atrasado e tal. A criança naturalmente vai protestar. Não seria natural se ela dissesse, ok, mamãe, vamos embora, né? Então, um pouquinho antes, se você percebeu que está na hora de ir, procure dizer ao seu filho, você tem mais 2 minutos para o banho e a mamãe vai tirar você. Filho, você tem mais 2 minutos para brincar e depois a gente vai embora da festinha. Procure anunciar o limite antes de você tirar a criança, né? Isso vai ajudar bastante. E quando a gente tem algumas crianças com dificuldade ou verbal, por exemplo, a gente pode usar figuras, alarmes, né? Então, um exemplo, é a hora de tomar banho e ele está assistindo um desenho. Então, você pode colocar, a mãe botou o alarme, quando tocar o alarme é a hora do banho. Isso, especialmente em crianças com alguma dificuldade, como o autismo, o TOD, isso pode ser muito útil para a gente ajudar eles a entender que aquela hora de fazer a regra da casa chegou. Estabeleça o limite. E junto com o limite precisa vir a consequência. Quando a gente diz para a criança que tal coisa não pode, bater um amiguinho não pode, quando você dá um limite, você dá uma regra à criança, é preciso que venha junto uma consequência caso essa regra não seja cumprida. Então, isso a gente consegue perceber bem em nós adultos, né? Eu gosto de usar o exemplo do cinto de segurança. Ele já era lei há muito tempo, mas a gente passou a cumprir de verdade, gente, quando ele virou multa, quando houve uma consequência dessa lei não cumprida. A corrupção, por exemplo, no nosso país, né? Ela era tida até hoje como algo totalmente longe de ser punido. Então, era muito bom e prático para as pessoas serem corruptas. Quando elas começam a ver que a corrupção começa a ter consequências, elas começam a mudar o seu comportamento. E isso também acontece com as crianças. Se a gente diz que não pode, que não deve, que ele não deve fazer, mas só fica na fala, só fica no discurso, né? E muitas vezes ameaçando, vou chamar teu pai, vou chamar tua mãe, tira o chinelo e diz, tu vai ver. Vou chamar o homem do saco, vou chamar a médica, vou chamar o bruxo. Isso vai dando às vezes medo nas crianças pequenas que não obedecem você, porque a gente precisa puxar o limite para nós, olha, eu vou fazer tal coisa se você não obedecer a mamãe. Ou eu como pai vou fazer tal coisa se você não obedecer o papai. Mas quando a gente transfere essa responsabilidade, vai ficando bem mais complicado. Seja empático quando falar com seus filhos sobre os limites. A hora que a gente vai tirar ele, por exemplo, do banho, né? E ele quer continuar. Tava legal, o banho é gostoso, tá calor, ele estava se refrescando. A gente pode dizer para a criança, eu entendo você, eu sei que você queria ficar mais um pouquinho, mas a mãe já deixou um pouquinho mais e agora é hora de sair. Amanhã a gente volta para o banho. Estabeleça e cumpra o que você disse sem se estender demais em longas e filosóficas conversas, né? Que vão fazendo com que a criança vá levando você no caminho dela e as coisas vão aumentando a tensão e vai ficando cada vez mais difícil. Então, diga o que tem que fazer, você pode dar um minutinho,
banho, ceder uma vez, mas aquilo continuou, o comportamento continuou a acontecer, a gente deve de realmente entrar com firmeza e dizer, não, agora você vai sair do banho e amanhã a gente continua. Aos pouquinhos a criança vai entender que você está no comando e ela vai se sentir mais segura. E lembre-se, crianças veem, crianças fazem. Lá no Instagram eu fiz uma enquete para os pais falando sobre essa questão de limites, né? E teve uma pergunta que me chamou a atenção, pessoas falando, por exemplo, assim, e quando eu já preciso gritar com o meu filho? Gente, quando eu grito com a criança dizendo para ele assim, não grita, né? Eu estou justamente falando para ele não fazer coisas que eu estou fazendo. E o exemplo arrasta a criança, ela vai aprender muito mais com o que a gente faz do que com a gente fala. É importante na hora de colocar os limites, por exemplo, a criança está gritando, você dizer, ei, você pode falar baixo, eu escuto você quando você fala assim. Mas quando eu digo, não grita, eu estou justamente ensinando a criança que quando alguém não está fazendo o que eu queria que fizesse, né? No caso, a criança desobedecendo, eu respondo com um grito, com levantar o meu tom de voz. Crianças veem, crianças fazem. Aproveite as oportunidades do dia a dia para estabelecer os limites com os seus filhos, sempre perguntando para eles por que isso aconteceu, por que ele bateu num amigo, explicando para ele que o amigo se sentiu ferido, machucado, como ele se sente quando alguém bate nele, orientando ele a chamar a professora numa próxima vez. Essas questões do dia a dia vão ajudar bastante a gente. Eles são muito espertos, gente. Vou compartilhar com vocês uma experiência que a gente teve com a Marina. Ela tinha 2 anos e 3 meses e ela tinha saído das fraldas há pouco tempo. Ela estava se arrumando para ir para a escolinha e ela falava comigo num telefone artificial, né? Num telefone virtual. Então tudo ela fazia assim, mamãe, eu tô indo me arrumar, mamãe, tô brincando de casinha. Ela falava comigo enquanto eu estava no trabalho assim. E o meu marido disse para ela, né, Marina, tira a touca, porque tu vai no banheiro, a touca vai cair no bacio. Não, não vai cair, papai. E a gente é assim, né? A gente tema dizendo que não vai acontecer nada. E ela foi, e a touca caiu no vaso sanitário, e o meu marido bem brabo disse assim para ela, agora pega o teu telefone, liga para tua mãe e diz que tu vai ficar de castigo porque desobedeceu o pai. E aí ela pegou o telefone, começou a olhar assim para ele, né? Pai, a mãe não atendeu o telefone. E é óbvio, né, que ele acabou não brigando com ela naquele momento, porque eles são muito inteligentes. A gente acha assim que eles não entendem, eles entendem, gente. Do jeito deles, eles tentam modificar a nossa palavra. Como às vezes um adulto que quando as coisas não acontecem como ele quer, dá uma palavra meio dura, faz um bico, olha de lado. As crianças não têm tanto filtro e elas acabam realmente explodindo nas suas emoções. O nosso papel ao dar limites para os nossos filhos é ensiná-los a lidar com essas emoções frustradas. E isso é indispensável para que eles cresçam com uma saúde emocional muito boa. Eu espero poder ter ajudado você um pouquinho, espero que a sua família seja abençoada com esse vídeo e se você gostou, compartilhe esse conteúdo com outras famílias para que a gente possa trocar experiências, trocar estratégias, histórias, perceber que a gente não está sozinho, né, nesse mundo da maternidade real, da paternidade real, mas saber que colocar os limites, estabelecer as consequências quando alguma coisa não acontece conforme o combinado é indispensável para que eles cresçam saudáveis no corpo e no seu coração. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Um beijão, gente!